Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro, eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, e a Deus, né? Primeiramente a Deus por ter me permitido estar vivo com vocês aqui. Ficaremos um ano de 2023, toda segunda, toda quarta, toda sexta, um vídeo meu. Para a gente trocar ideia, né, gente? A gente precisa. Quem assistiu o meu vídeo de quarta-feira percebeu que quando eu falei que muitas vezes eu fui expulso de festas em Brasília porque eu falava de política, que era proibido, porque tinha assim, medidas de emergência, você não podia se reunir, né? Porque a gente vivia sob uma ditadura militar. Eu acho que eu sou filho de uma ditadura. Então eu preciso da liberdade. A liberdade faz parte da minha vida. Não deixe que ninguém passe você para trás. Você não é pior do que ninguém. Você é igual a todo mundo. O Brasil tem que tratar todos os brasileiros são iguais, conforme está no artigo 5º, caput do artigo 5º da nossa Constituição. Todos os brasileiros são iguais perante a justiça, perante a lei, né? Então, e de acordo com a nossa Constituição. Isso é uma briga que a gente tem que lutar, né? Que os nossos direitos têm que ser respeitados. Bom, eu quero, em primeiro lugar, também agradecer aos meus 312 amigos, né? Que se inscreveram no meu canal. Meu muito obrigado mesmo. Muito obrigado, porque eu estou muito feliz por isso, né? Meu canal está crescendo com a ajuda de vocês. Eu conto ainda com você. Por favor, divulgue o meu canal, passe para um amigo, para que ele se inscreva, para que o meu canal possa crescer cada vez mais e a gente trocar ideias. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? É que de segunda a sexta eu publico um artigo sempre na busca de mantermos atualizados sobre política, sobre direitos, sobre diversos assuntos. Bom, gente, hoje minha primeira sexta-feira, né, de 2023, eu não fiz um roteiro, né, para o filme. Eu vou falar mais diversas vezes, eu vou falar assim uma opinião bem clara, né? Não é uma crítica ao governo do PT, né? Mas sim uma espécie de alerta, né? Para que esse governo dê certo. Eu estou muito otimista que o Brasil, né, dê certo com o governo Lula, que a gente saiu, né, de um período muito conturbado. O Bolsonaro foi um presidente muito agressivo, um presidente que não teve carinho para com os brasileiros, ele não tem empatia. Bolsonaro foi uma pessoa muito arrogante, muito grosso, só falava de violência, né? Só queria dar porrada em jornalistas, só queria agredir principalmente as jornalistas mulheres, né? Ele não acreditou na ciência, inventou um remédio que não tinha comprovação científica que combatia a pandemia. Ele abandonou os brasileiros, né? Infelizmente, ele é tão grosso, tão mal educado, que se recusou, né, no último ato dele, teria um ato de honra, né, que era passar a faixa para o presidente eleito, né? Que você goste ou não, o Lula é um brasileiro. Eu discordo muito da teoria de Lula. Eu não sou um lulista, eu não sou petista, mas a gente tem que reconhecer que o Lula tem simpatia. Todo mundo gosta de Lula. Eu estava vendo, né, a posse e numa festa de Ano Novo, dia 1º, que aliás essa será a última posse, né, presidente brasileiro no dia 1º de janeiro, que acho que é uma data muito ingrata. O constituinte originário, quando ele previu isso, acho que ele não estava com bom senso, porque dia 1º, né, de janeiro é sempre o dia universal, né, do primeiro dia do ano. Então o povo está em festa, almoçando com as famílias, com os amigos. Mas eu via nos olhos daquelas pessoas bem humildes, né, e com uma emoção, né, de estar vendo o Lula ali sendo carregado naquele carro Rolls Royce lá de 1974, presente da rainha Elizabeth II da Inglaterra, não sei, acho que né, e serve de símbolo, né, e serve também para transportar os nossos presidentes eleitos no dia da posse. Isso foi, e o povo ali, eu só vi essa parte. E aquela alegria, né, quando o Lula entrou no Congresso Nacional e fez o seu primeiro discurso. Eu que não sou lulista, me emocionei. Me emocionei de forma objetiva e subjetiva, porque eu vi, né, que a democracia ela prevaleceu. Pelo menos aquela democracia formal que está na nossa Constituição, né? A democracia material, ela não depende só de um governo. Ela depende de todo um conjunto da sociedade e de um programa a longo prazo.
A gente tem a democracia formal, a gente está prevista na nossa Constituição, que a gente tem que respeitar, porque a nossa Constituição, como disse o saudoso deputado Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, a nossa Constituição, quem desrespeita a Constituição é traidor da pátria. E Jair Bolsonaro traiu a pátria porque ele passou 4 anos desrespeitando a Constituição. Em linha de, mas qual o crime que ele cometeu? Quando ele não respeitou a harmonia dos poderes, quando ele desacreditou de forma mentirosa que as nossas eleições eram fraudulentas. Isso foi um desrespeito, uma falta de vergonha, uma falta de caráter do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele é um traidor da pátria. Então, por isso que eu me emocionei de novamente, e estou emocionado com a posse do presidente Lula. Porque é a certeza que nós teremos 4 anos com a harmonia entre o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Há divergências? Haverá. Naturalmente, o STF decidirá contra o executivo, contra o legislativo e vice-versa. O legislativo com o Centrão virou, por falta de fiscalização da população brasileira, com esse grupo de deputados de mau caráter, que não têm ideologia, que não sabem ir para a oposição, porque eles estão no meu, me dá o meu, me dá o meu. Nós precisamos educar esse povo para que ele vote de forma mais consciente. Porque nós estamos já nesse governo Lula. É claro que eu estou fazendo uma análise muito prematura, mas cadê a oposição desse governo? Não tem. Porque o próprio sem querer falar mal, eu não estou, mas eu vou citar o exemplo. O Kassab, que é secretário do governo de São Paulo, que é o mais fiel bolsonarista. O governador de São Paulo, lá, o Garcia, não sei o nome dele, que assumiu agora, não é Garcia não, desculpe, eu não esqueci o nome do governador, atual governador de São Paulo. Tem Kassab como secretário e como líder político, uma espécie de negociador político em São Paulo. Mas o próprio Kassab também faz parte do governo Lula, quando indica ministros. Ministro da Pesca, ministro de quê? Tá entendendo? Então a oposição teria que ser de Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar a oposição. Porque Bolsonaro nunca, com 28 anos de parlamentar, ele nunca se prestou para nada. Sempre foi um deputado apagado, um deputado sem valor, um deputado que nunca ficou pulando de partido em partido sem ideologia. E ele agora, o que ele fez? Na hora que mais o povo precisou de Bolsonaro, ele fugiu. Não estou falando somente dos 58 milhões de pessoas, não. Porque 58 milhões e pouco de pessoas que votaram nele, não são esses aloprados, loucos, que eles estão precisando de ser internados pelos filmes que a gente tem visto na mídia. Que essas pessoas que estão acampadas em frente aos quartéis, cometendo crime, pedindo intervenção federal e que vai acontecer, que o Bolsonaro está nos Estados Unidos porque vai dar um golpe, porque do avião o Bolsonaro vai dar um golpe. Gente, o Bolsonaro não vai dar golpe nenhum, ele não tem capacidade de liderar nenhum. Ele traiu o povo brasileiro quando se recusou a passar a faixa para o presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. E traiu os seguidores que estavam lá acampados em frente aos quartéis, que ele defendia o golpe de Estado. Todos aqueles coitados, ignorantes que estavam em frente aos quartéis e que incendiaram Brasília no dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula foi diplomado, ainda era ex naquele momento, é porque eles estavam fazendo com ordem de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro, se fosse homem, tivesse caráter, ele tinha chamado uma rede nacional de televisão e ter dito, gente, nós perdemos, como fez, honestamente, eu discordo dele, mas ele fez, o vice-presidente Mourão. Quando assumiu a presidência por 2 ou 3 dias, o que ele fez? Ele chamou a rede nacional de televisão e fez um discurso, inclusive foi vaiado no povo lá no momento da concentração dos bolsonaristas, porque ele falou a verdade. Ele falou que o mundo não acabava em 2000 e que ele estava se propondo. Quer dizer, a única pessoa que pode, mudando já de assunto, vou esquecer Bolsonaro, pelo amor de Deus,
né? Quem é a única pessoa que pode liderar a oposição é Jair, o ex-vice-presidente Mourão, que é senador pelo Rio Grande do Sul. A direita, a chamada direita no Brasil, se ela quiser se posicionar como oposição ao governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje tem, eu acho que é o general, um general muito interessante, eu gosto muito dele, esqueci o nome dele agora, mas li uma entrevista dele no Estadão, ele diz, a direita para se organizar, hoje estou falando, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro de 2023. Então, o que acontece? Para uma direita fazer oposição ao governo Lula, é preciso esquecer Bolsonaro. Porque Bolsonaro não serve para ser líder de ninguém, porque o Bolsonaro só consegue liderar os filhos e as mulheres. Entendeu? Então a gente precisa de organizar essa oposição. E está difícil de organizar uma oposição no Brasil. Por quê? Porque os partidos políticos são comprados, são dirigidos por presidentes e empresários, eles não são políticos. Como Bivar, como o próprio Kassab, o presidente do MDB, eles não são mais ideólogos políticos. Eles só querem ministérios, eles só querem cargos. Então eles estão em qualquer posição. O Centrão não sabe ficar na oposição. Os deputados que fazem parte do Centrão, eles estarão em Brasília votando a favor de qualquer governo, porque eles não têm ideologia. Eles só estão favoráveis a dinheiro, a cargo, do primeiro escalão, dos ministérios, do terceiro escalão da ordem administrativa do Brasil. Então é preciso que o povo brasileiro tome uma consciência e que vote na próxima eleição, gente, com mais rigor, com mais critério, porque a classe política do Brasil está tão ruim, eu lamento ter que falar isso. Os políticos ficam com raiva de mim, mas político não fique com raiva de mim, é uma realidade, vocês estão destruindo a profissão de político. Porque do jeito que está, nós não tivemos uma organização, uma oposição ao presidente Lula. Ele fará o que quiser, ele faz no governo do PT e fica por isso mesmo. Né? É preciso que a oposição se organize. Gente, a oposição é necessária em qualquer regime político. É fundamental que a gente respeite a oposição, que a gente respeite a autoridade que não combina conosco. Então, eu já estou aqui, né, encerrando aqui, vou concluir. Nós precisamos de construir no Brasil uma infraestrutura, gente. Os investimentos do governo do PT têm que ser dentro da linha de infraestrutura. Eu só vi o PT ficar preocupado com a tal PEC da transição para pagar R$600 para as pessoas carentes. Só que isso não é projeto de desenvolver um país. Porque quando você dá R$600 a uma pessoa, que você leva lá para o Palácio da Alvorada, do Planalto, para uma catadora de lixo entregar uma faixa presidencial, eu não quero que ela fique a vida inteira como catadora. Porque todo mundo sabe o trabalho árduo, difícil, ingrato que é catar lixo. Eu quero que essa mulher se desenvolva. E a gente só desenvolve o país com infraestrutura da indústria e educação de boa qualidade, conforme foi o meu vídeo de quarta-feira. Então, eu acho que o presidente Lula precisa de começar um governo fazendo obras de infraestrutura. Não é obras como ele ficou esse tempo todo e não concluiu, gente. Essa obra do Rio São Francisco. Até hoje essa obra não foi concluída. Por quê? Porque o governo precisa ter seriedade. Não é só fazer obra e não terminar. As obras no Brasil precisam ter um início, um meio e um fim. Não é um governo ficar 14, 15 anos, como é uma obra aqui em Taquaritinga do Norte, que tem uma creche num lugar chamado Girimum, que eu estou aqui há 7 anos e essa obra não termina. Ora, as crianças vão virar adultos e não vão treinar na quadra esportiva, porque o prefeito está há 8, 7 anos, que eu sou testemunha de 7 anos que essa obra não termina. E, gente, é a coisa mais fácil de fazer, porque a quadra é uma latada. Com o primeiro vento forte que tiver, ele vai levar aquele zinco velho lá que cobre. É só passar piso, ele não tem dinheiro para passar o piso. E está há 8 anos e não termina esse ano, com certeza. Tomara que eu esteja errado para ele terminar essa quadra.
Então o governo Lula precisa investir na infraestrutura. Eu acho que o Brasil precisa de dar o pontapé inicial, gente. Nós acho que no final, de 1930 a 1980, a indústria no Brasil acho que correspondia a 48% do PIB, ou seja, de cada R$ 100 produzido pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa luta, 48 vinha da indústria. Hoje está quase 10%. A indústria acabou no Brasil, porque quando nós tivemos a pandemia, nós não tínhamos máscara, que custa R$ 1, gente. O Brasil parou de industrializar. O Brasil era referência no mundo de vacina. O que aconteceu? Quando nós precisamos de insumo para vacina, tivemos que comprar da China, mas o mundo comprava o mesmo produto, o Brasil atrasou a vacinação do seu povo, porque o Brasil não tem indústria. Então a gente precisa de ter indústria. Né? O governo Bolsonaro teve que fazer um acordo com o governo da Rússia para comprar fertilizante, teve que apoiar a estúpida guerra da Ucrânia, mas ele foi lá dizer: eu me solidarizo à Rússia, porque eu tenho que garantir os fertilizantes. Gente, e o Brasil tem matéria-prima para dar e vender, para fazer fertilizante, para abastecer o mundo. Mas por que falta política de governo? Foi culpa de Bolsonaro? Não. Foi culpa desde os militares que pararam de investir em infraestrutura. Os militares contribuíram muito no processo, eu sempre falo no processo de infraestrutura do país, mas no finalzinho eles acabou, e de Sarney até hoje não há mais investimento em infraestrutura. E eu espero que Lula agora comece esse processo, porque a nossa indústria precisa de gerar emprego. E nós precisamos de entender que cesta básica, nós precisamos entender que Vale Gás, que Bolsa Família não é solução para o país. Um país ele cresce gerando emprego, um país ele cresce gerando boa educação para o seu povo. Ok, gente? Então a educação é tudo. A educação, eu sei que tem gente que não sabe ler e é milionário aqui em Santa Cruz, Capibaribe, em Toritama, mas não tire isso como regra. Isso é uma exceção. Investe e estude. Meu aluno, minha criança, por favor, esqueçam aqueles que são ricos, mas são analfabetos. Fique pobre com muita educação, que você é rico. Ok? Então a minha preocupação é essa. Desculpa ter tomado muito tempo de vocês, mas fazem essa análise, que eu fiz uma crítica, e uma história, uma crítica e uma sugestão para o governo Lula. Ah, mas Lula não vai ouvir. Vai, se você transmitir, uma hora alguém lê. Eu estou dizendo que o Lula tem todas as chances de fazer um bom governo, desde que ele trabalhe nessa infraestrutura. Ele tem que desenvolver, a gente tem que parar e cobrar de nossos políticos investimento em infraestrutura, ferrovias, rodovias, açudes, para diminuir o problema das secas, como nós vivemos aqui no Nordeste. E acima de tudo, investir muito em educação. Se não investir em educação, não adianta ter indústria, porque tem indústria, mas não tem profissional. Tá? Para encerrar, há pouco tempo estava ouvindo que na Europa, como a cidade é uma região que está envelhecida, quem se formar aqui no Brasil e tiver capacidade, pode ser que tenha mão de obra para você lá na Europa. Mas não adianta ir para Portugal, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Irlanda, sem pelo menos falar inglês, né? Você tem que saber, além de falar a língua daquele país ou daqueles países, né, que tenha conhecimento científico. Conhecimento que você busca, pode ser médico, dentista, qualquer profissão, mas que você esteja preparado para enfrentar um mundo tecnológico, um mundo cada vez mais competitivo. E a gente precisa de entender que o Brasil é um país que precisa de sua infraestrutura. O Brasil não tem infraestrutura, o Brasil não tem rodovia, o Brasil não tem ferrovia, o Brasil não tem como escoar a sua produção. O Brasil, gente, está numa situação que a economia não pode crescer, porque se a economia crescer, há um colapso no sistema de eletricidade, falta luz. Se o país crescer, a economia brasileira começa a crescer, não tem estrada. Se o país começar a crescer, não tem ferrovia para deslocar esses produtos para o porto, como nós somos exportador de grãos, por exemplo, né? Nós não temos como chegar ao porto, porque não tem estrada. O Brasil precisa de essas infraestruturas. Isso se faz com o quê? Com o governo que queira trabalhar. Desejo ao Lula sucesso, apesar de achar que Lula
pensa que o Estado grande, o Estado estatal é o desenvolvimento. E o Lula acredita muito no mercado de consumo. Ele acha que dando R$ 600 para o pobre, o mercado vai para o consumo e a economia cresce. Eu discordo de Lula, tá? É essa a ideia do Haddad, né? Mas espero que o Haddad abra sua cabeça e seja outras formas de investimento. Eu não estou criticando o Bolsa Família, deixo bem claro, mas com R$ 600 na economia nós não vamos fazer com que a gente seja uma economia rica, ok? Muito obrigado e até a próxima.